sou o Di, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da Romance Doll TV. Hoje vai falar do quê? Vai falar mais um pouco do capítulo 989, que o assunto foi quente, né? O capítulo foi ótimo, mas ainda bem que eu tenho o adendo para falar exclusivamente desse assunto, que hoje vai ser os Numbers, né? Eu achei muito legal a revelação, né, do que eles são. Finalmente isso foi revelado, mas eu acho que cria muito mais perguntas do que respostas, e vamos, né, pensar um pouco sobre isso aí. Mas antes, não posso deixar de agradecer aos meus padrinhos. Muito obrigado aí, essa galera contribui mensalmente comigo monetariamente. Então se você quiser entrar nesse grupo seleto aí, ó, mete um padrinho. Cara, se quiser doar R$1 por mês, está de boa, né? Qualquer valor vale. Entra aí pro padrinho, seu nome fica eternizado lá no site. Não quer ajudar mensalmente, quer fazer só uma doação única, mete PicPay, né? Seu nome também aparece lá no site, fica eternizado com a sua doação lá. E é isso, valeu. Não pode ajudar monetariamente? Comenta, se inscreve no canal, dá joinha, se engaja com a publicação, divulga, não tem problema nenhum. Muito foda ter padrinho e ter gente que doa no PicPay? Mas o apoio de todo mundo, se engajando, conversando, discutindo, compartilhando, curtindo, ajudando, vale ouro. Então é isso, simbora aí pro assunto do vídeo. Nesse capítulo a gente viu um pouco dos Numbers em toda a sua glória, né? Claro que eles já tinham aparecido antes, feito algumas coisas e tal, mas a gente teve essa página dupla aí maneirona, com 3 deles bem gigantões, bem maneiros. E aí, depois de muita especulação sobre o que são esses caras, blá blá blá, a Mama vai lá e responde pra gente: nossa, esses são os experimentos fracassados de gigantes ancestrais que o Kaido comprou lá de Punk Hazard. Então, uou, mind blow total. Mas vamos, pra mim pelo menos foi, mas vamos recapitular um pouco aí disso tudo. Primeiro, o que é um gigante ancestral? O gigante ancestral é uma terminologia que apareceu pela primeira vez nos Vivre Card, mais especificamente no do Ors, né, e do Little Ors Jr., que eles são os únicos 2 exemplos de gigantes ancestrais que a gente tem na série. São esses gigantões que são tipo triplo do tamanho de um gigante normal, e também tem essas feições mais bestiais, né? Eles têm presas, o Little Ors Jr., a cor dele é um amarelo meio louco. Eles têm chifres, né? Uma das características principais. Tem esses braços assim, meio provolone, assim, grandão. Então eles são meio bestiais, e a gente sabe que eles não são só gigantes normais, são gigantes ancestrais. Respondido isso, né, vamos para o outro ponto, que é talvez a chave de tudo, que é o que a Mama falou, que o Kaido comprou de Punk Hazard. Então vamos recapitular Punk Hazard também, né? Punk Hazard era a antiga instalação do governo de pesquisa científica do Dr. Vegapunk, né? Eu tentei localizar um pouco a cronologia de Punk Hazard, mas não tem nada no mangá que diga quando Punk Hazard foi estabelecido. Eu vou voltar nisso. A gente só sabe que 4 anos atrás Punk Hazard acabou, por causa da explosão maluca lá do Caesar, da arma de gás dele, e foda-se. Mas a gente sabe que antes disso a ilha era um local super verde, tal, super maneiro e tal, de se ficar de boa, mas que acabou com toda essa coisa da explosão do Caesar. E que lá, né, eles conduziam experimentos sem dó nem piedade com prisioneiros. Os prisioneiros chegavam lá e eram usados para qualquer coisa que se dane, saca? O Barba Marrom que conta isso. Inclusive, quando a gente tem todo aquele flashback do Caesar explodindo a arma de gás dele e acabando com Punk Hazard quase inteira, né, os caras chegam para lá, um cientista: essa arma aqui que você está inventando é desumana. E o Caesar joga na cara deles: desumano? Pô, a gente está aqui num lugar que a gente faz o que quiser com esses lixos desses prisioneiros, e eu que sou desumano? Não mete essa. Então Punk Hazard tinha muito essa questão de uma hipocrisia. Era todo mundo meio filha da puta, mas o Caesar era mais filha da puta, né? A gente pode entender assim. E aí tem toda essa questão com o Dr. Vegapunk, né? Ele era o dono lá da instalação, o Caesar era o número 2
da divisão científica, ele sempre teve um puta ressentimento com o Vegapunk, mas deixando isso de lado. Outra coisa que eu fiquei assim muito bolado foi de ver que a Mama falou isso, tá? Comprou de Punk Hazard. Mas a gente já tem vislumbre dos Numbers fazendo parte do bando do Kaido de 20 anos atrás, do volume 96. A gente tem duas cenas em sequência, né? Um Number vai lá e pega o Nekomamushi no Arashi, e aparece um outro lá atrás quando o Denjiro e o Ashura Doji resolvem ajudar eles. Então, a pergunta mais doida pra mim é: quem há 20 anos atrás vendeu essas coisas pro Kaido, saca? Porque eu, sei lá, eu descarto todos os dealers que já passaram aí pelo mangá, tipo, sei lá, o do Flamingo ou o Caesar. Então essa pra mim é uma pergunta que tá no ar aí, que precisa ser respondida urgente. De quem o Kaido comprou isso? E outra coisa, voltando para essa questão de Vegapunk, experimentos e etc. Os Numbers são considerados experimentos fracassados, a própria Mama fala isso. Mas, vamos lá. Quando a gente, voltando para Punk Hazard, quando o LOL, né, tá conversando lá com os Mugiwara, ele fala sobre, quando o Chopper tá falando que as crianças são enormes e tal, estão dando trocinho para elas, ele fala, o governo tá há séculos buscando conseguir a gigantificação para fins bélicos. Imagina ele com um monte de soldados gigantes, não ia ter inimigo o governo, já era para todo mundo. Né? Ele fala nisso, inclusive a sombra que aparece lá atrás quando ele fala isso é de um gigante ancestral. Então, enfim, a gente sabe que o governo está sempre buscando isso. Então a gente sabe que o governo está nessa pesquisa, como o próprio LOL fala, há séculos. Né? Obviamente o Dr. Vegapunk ele não inventou a ciência no mundo de One Piece. Eu também não acredito que ele está vivo há séculos. Mas o advento do intelecto do Vegapunk é como o Kuma fala no volume 50. Ele está como se ele tivesse 500 anos à frente do conhecimento atual da humanidade. Então os saltos científicos que aconteceram por conta do Vegapunk já são inúmeros na série. Por exemplo, as coisas comerem a Akuma no Mi, coisa dele. A questão de forrar os cascos dos navios com Kairoseki para que a marinha possa atravessar o Calm Belt mais de boa também é algo dele. Então é seguro afirmar que esses Numbers aí que estão com o Kaido, na minha opinião, são experimentos fracassados do Vegapunk, até pela cronologia deles. Né? Porque se o Kaido comprou eles há 20 anos atrás, eles têm que ter sido transformados, têm que ter sido experimentos falhos há mais de 20 anos atrás. Isso me leva a tentar montar a cronologia disso tudo, do Vegapunk, da construção de Punk Hazard, etc. E isso me fez pensar no quê? Quem já trabalhou com Vegapunk também foi o Judge, né? O monarca da Germa, o pai do Sandy, da Germa 66, etc. Ele, quando o Nid mostra lá toda a instalação de clonagem dos soldados da Germa, ele conversa com o Sandy e ele fala, o Dr. Vegapunk, né, descobriu a questão lá dos fatores hereditários, é como se ele tivesse o próprio projeto da vida, pode criar qualquer coisa, aparece um bebezinho nascendo, um dragão. Lembrando que fatores hereditários é simplesmente o nome no mundo de One Piece porque a gente chama aqui de DNA, o genoma, enfim. E quem já trabalhou com o Vegapunk foi o Judge. O Judge fez parte de um time científico ilegal que aí foi pego pelo governo, né? Preso não, o próprio Nid, não, tô falando Nid há muito tempo, mas é o Yonde. Fala que tipo, ele foi absorvido pelo governo, mas o Judge conseguiu escapar e pronto, voltou para a Germa e etc. Continuou as pesquisas dele. Só que ele fala que isso foi antes dos irmãos nascerem, né? Deles, dos quadrigêmeos. Então, para deixar a cronologia mais certinha, vamos botar aí que isso foi até antes da Reiju nascer. Que é tipo 20, a Reiju tem 24 anos. Então seria 25 anos atrás, rolou esse time científico, e aí a galera foi toda presa e absorvida pelo governo, e o Judge fugiu. Só que, falando em Vivre Card, que a gente começou lá no começo do vídeo a falar
sobre Vivricardia por causa da nomenclatura gigantes ancestrais, no Vivricardia do Caesar tem uma informação muito vital, que tem esse aí, vocês estão vendo aqui, né? Não tem o ano certo, é before, ponto de interrogação, participou de um time científico junto com Judge e Vegapunk pesquisando armas. Então isso aí é muito mind blow. Eu sei que informação de Vivricardia às vezes não é muito confiável, mas depois que saiu essa primeira leva de Vivricardias aí, foram 20 pacotes e 2 starter pack, eles criaram um site só para tipo assim, poxa, perdão pelo vacilo, esse aqui tem todos os erros que a gente cometeu no Vivricardia e que a gente está corrigindo. Um dos mais importantes assim que foi corrigido foi dizer que o Shanks fazia parte dos 4 imperadores antes de chegar na Vila Fuchsia, o que não é verdade. A gente sabe pelo mangá que o Shanks só tem 6 anos aí como imperador dos mares. Então isso está lá corrigido. O Vivricardia do Caesar não tem nenhuma correção. Então eu quero acreditar nessa informação. Então vamos lá, que eu botei a matemática ali no meu caderninho, mas eu não quero pegar para ver. Se a gente botar essa dissolução do time científico como 25 anos atrás, por exemplo, o Caesar só tem 40 anos, ele é novo. Então ele teria 15 anos na época, ele seria um puta prodígio, que eu não duvido nada. O Judge tem 56, diminui 50 menos 25, 25 mais 6, ele teria 31 anos, tá? A idade está de boa também. O Vegapunk, eu não sei, né? O Vegapunk é chamado pelo G5 de velhote de merda, então a gente sabe que o Vegapunk tem um pouco mais de idade, mas não dá para especular sobre a idade dele nessa época. Então seria muito interessante se o Caesar tem essa dinâmica de estar com o Vegapunk desde, sei lá, 25 anos atrás, sempre vivendo sobre a sombra dele, saca? Tipo, eles foram absorvidos pelo governo, mas ó, o pica das galáxias é esse cara aqui, é esse Vegapunk. E o Caesar sempre tentando cada vez mais, indo a extremos nas coisas, até que chegou uma hora que o Vegapunk não podia mais parar de... Cara, o que esse cara tá fazendo? E a gente chega no incidente de Punk Hazard há 4 anos atrás, quando o Caesar, né, mete o caralho e explode tudo. Mas enfim, acho que eu estou dando um pouco de voltas aqui, mas é que essa parte da cronologia me interessa muito, muito mesmo. Mas vamos voltar para os numbers. Se o que eu estou teorizando aqui é correto e a gente, né, estou lidando com suposições aqui, que Punk Hazard foi uma instalação do governo que foi estabelecida há 25 anos atrás, dá tempo de, nesses 5 anos, o Vegapunk desenvolver todos esses experimentos, que são os numbers que a gente conhece, e de alguma forma eles irem parar na mão do Kaido comprar eles. Como, eu não sei. Eu particularmente gosto de acreditar que eles são experimentos do Vegapunk, sim, mas principalmente por causa dessa questão deles serem considerados experimentos fracassados. Tudo bem, os numbers não se tornaram... alguns são bem monstruosos e eles não se tornaram... não estão idênticos aos gigantes ancestrais. Mas, cara, apesar deles perderem aparentemente a capacidade de fala e um pouco do intelecto, eles são gigantões funcionais que estão sendo usados para combate pelo Kaido, saca? Eles têm personalidade, eles querem beber. Inclusive, se eu fosse uma pessoa normal que foi transformado num monstro gigante com pouco intelecto que mal consegue falar, eu também ia querer encher a cara o tempo todo. Então eu entendo um pouco os numbers serem esses bêbados chatos que ninguém curte. Mas é muito difícil ver eles como fracassos se eles podem ser estão sendo utilizados para a função que o governo sempre quis, poderio bélico, saca? Inclusive é o Hachá. O Hachá, cara, ele é normal, ele usa até roupa, saca? Tipo, ele é estranho, mas tem personagens humanos normais em One Piece que são muito menos estranhos que o Hachá, que é considerado um experimento científico falho. Então, fica aí o pensamento no ar. E por que eu gosto de pensar que foi o Vegapunk? Porque ele me parece ser um perfeccionista do caramba. Eu imagino que o que ele acha que é o ideal da gigantificação é pegar um humano,
fazer com que ele possa se transformar em gigante sem nenhuma perda de intelecto, sem virar um monstrão, nem nada, manter todas as faculdades mentais e voltar ao normal, como se fosse uma Akuma no Mi. Então, claro que isso tudo é conjectura minha, mas não estou tirando isso do ar. Porque, por exemplo, que outro experimento do Vegapunk a gente viu que foi considerado fracassado, mas que funciona perfeitamente? O fruto artificial que o Momonosuke comeu. Por que é falho? Sabe? Ele quis criar a Akuma no Mi do bode e aí acabou sendo a do dragão? Não sei. Eu gosto de pensar que tipo, o Vegapunk considerou aquilo uma falha porque quem comesse o fruto ainda assim não ia poder nadar, que é o que acontece com o Momonosuke também. Então, imagino que tipo, por ele não ter conseguido superar as Akuma no Mi, ele considerou aquilo como uma falha, o que é bizarro. Porque para saber que é uma falha, alguém teria que comer aquilo e ver como ficou o poder. Então será que ele criou vários e viu, tipo, pô, né? Caraca, beleza, tem transformação e tal, a pessoa reverte a transformação, mas ainda não dá para nadar, então foda-se. Isso aí pra mim é falha. Não quero saber dessa merda. Então eu gosto de pensar que o Vegapunk é tão perfeccionista que quando ele criou os Numbers, foi criando, né, tipo, né, porque eles são realmente cobaias, caraca, não aguento mais, tipo, não tá legal isso aí, saca? E eu também gosto de pensar que tem o dedo no Vegapunk disso, porque ele é mega foda, e também se a gente vê o Juki, provavelmente, cara, além dele parecer muito com Eio, que era afiliado dos Piratas de Barba Branca, mas isso aí eu só achei engraçado, porque eles são bem parecidos, ele também é a cara do dragão número 13 de Punk Hazard. Foi criado pelo Vegapunk. Então imagina que o Vegapunk chegou, caraca, tá, vou fazer essa galera crescer, mas também, sei lá, vou misturar os fatores hereditários aí de um dragão e ver o que acontece. E aí o Juki ficou com essa cara meio dracônica, com um chifre bizarro, virou essa coisa bizarra aí. E é importante lembrar que o nome do dragão de Punk Hazard também tem essa questão numérica, dragão número 13. Tudo bem que quem nomeou o dragão foram os dragões celestiais. O Barba Marrom fala, os dragões celestiais adoraram o bicho e ele tinha um nome que eu não lembro e aparece no Vivicard. A origem do nome ser dragão número 13 é porque ele foi a 13ª tentativa de criar um dragão e que vingou, deu sucesso. Então é mais uma coisa que ligaria aí essa questão dos numbers, experimento, dragão número 13, etc. Então, acredito piamente que foi, né, o Vegapunk que criou todos eles e que por eles não serem esse ideal de gigantificação perfeito que ele deve ter, na minha opinião, eles foram considerados fracassos. Agora, quem conseguiu pegar todas essas cobaias vivas, sabe, que estavam lá em Punk Hazard de vender para o Kaido, eu não tenho a menor ideia. Não acho que o Caesar já estava metido com essas negociatas por debaixo dos panos há mais de 20 anos atrás, saca? Então fica aí mais um mistério que tem que ser respondido. É muito legal como isso acaba casando com tudo que a gente já tinha visto antes em Punk Hazard. Por exemplo, o aviso lá de perigo, que tem, né, um crânio de gigante ancestral. O próprio crânio de gigante ancestral que os personagens veem pegando fogo lá na ilha, saca? As pessoas congeladas que as crianças tinham tanto medo, saca? Isso aí é como se fosse, sei lá, um backlog genético de experimentos fracassados para tipo, ó, essa galera aí a gente tentou e não funcionou. Mas se precisar vasculhar alguma coisa, ó, esse experimento aqui cresceu mais que o outro, esse aqui cresceu melhor, a gente pega e vê. Lembrando que tinham gigantões lá, a própria Nami e o Chopper olham para baixo, assim, tem um carão gigante bem embaixo deles. Então é mais uma referência aí que foi, veio, pronto, fechou o ciclo, várias coisas foram respondidas aí. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que Punk Hazard era uma ilha tão secreta, tão top secret, que nem a Robin, quando chegou lá e viu o nome Punk Hazard, ela, essa é a instalação super secreta do governo que pertencia ao Dr. Vegapunk. Tipo, nem isso ela sabia, saca? Ela foi vendo, isso aqui parece uma instalação do governo, porque
essas construções não parecem ser casas, etc. E aí ela ainda fala um negócio que é muito curioso, que ainda tem o fato da ilha, a bússola registradora, né, o log pose, não registra a ilha, não capta a ilha. Punk Hazard era uma ilha fantasma. Eu sempre achei na minha cabeça que o que tinha transformado Punk Hazard nessa ilha que não é detectada pelo log pose foi a explosão lá do Caesar, mas não é isso. Não é dito isso em nenhum momento. Inclusive o LoL fala quando ele encontra o Caesar pela primeira vez. Tipo, você tem noção o trabalho que eu tive para chegar aqui numa ilha que o log pose não registra? Tipo, mas afinal aqui era uma instalação secreta do governo, então é bizarro pensar nisso, sabe? O Vegapunk fez algum paranauê para a ilha perder o campo magnético que atrai o log pose, ou ele, sei lá, tinha um pedacinho de ilha que não era nada e aí ele foi crescendo assim como uma ilha artificial. É muito louco ficar pensando agora em Punk Hazard. Punk Hazard, né, sempre foi um lugar importante e tal, mas agora eu quero muito saber tudo que o Vegapunk aprontou lá, né? Todos esses mistérios estão voltando à tona e é um assunto que tem me interessado muito. Quando o Vegapunk finalmente aparecer na série, a gente vai aprender muita coisa, vai ser uma parada muito louca assim que eu mal posso esperar. E é isso, galera, né? Espero que o vídeo tenha ficado legal aí, mas acho que a questão é essa, a gente tem agora mais perguntas do que respostas. Tipo, quem fez a negociata com o Kaido? Os Numbers são mesmo experimentos do Vegapunk? Eu gosto de acreditar que sim, por todos os motivos aí que eu falei. E tem essa coisa também do Kaido, sabe? O Kaido já nomeou a ilha dele como Onigashima. A gente sabe que Onigashima é um nome recente. Fez questão de comprar esses provavelmente 10 experimentos fracassados de gigantes ancestrais. Né? Como se o Kaido tivesse cada vez mais abraçando o legado dele, né? Tipo, nossa, nós os gigantes ancestrais, eu sou descendente de gigante ancestral, né? Eu tenho esse chifrão aqui, né? Eu vou recuperar o meu legado e a gente vai se vingar de tudo que foi feito com a gente, né? Eu acho que o Kaido tem uma interpretação assim dos gigantes ancestrais, né, que vem muito do Ors, que era um malfeitor, era o arrasta-nações, era uma filha da puta. Mas, como eu já falei no vídeo lá do Addendum sobre Onigashima, eu gosto de pensar que os gigantes ancestrais estavam mancomunados com essa galera do reino colossal, que eu cada vez mais gosto de pensar que essa coisa de reino colossal é literal, era um reino que era gigantesco em extensão. Mas enfim, isso aí é um assunto que eu já falei em outro vídeo e não vou me estender muito aqui. Para encerrar, eu tenho que deixar registrado aqui que quando eu fui ver esse mesmo vídeo que eu me referi agora há pouco, do Addendum sobre o Onigashima, que eu falei muito sobre essa coisa de gigantificação, o Matheus Nogueira comentou isso aí, né? Então o cara cravou os Numbers, então se isso foi mesmo raciocínio só seu que você pegou aí, analisou friamente a parada do mangá, então meus parabéns, né? Eu não tava com essa frieza toda de ver Numbers, experimentos, eles são números, então cravou, parabéns, mandou bem aí. Então tenho que deixar aqui os créditos, porque quando eu fui rever esse vídeo para ver coisas que eu podia aproveitar do tema nesse vídeo aqui, eu esbarrei com esse comentário e falei, tira o chapéu. E é isso, galera, brigadão aí por ter assistido o vídeo, não deixa de comentar, dar o joinha, vamos discutir tudo sobre isso aí. E é isso, não posso deixar de agradecer aos meus padrinhos, valeu mesmo, galera. Então tô out, que senão o vídeo fica com 300 milhões de minutos. Beijo, me liga, fui!